E a gente vai continuar falando sobre esse balanço financeiro, os gastos do governo, porque, como eu disse agora há pouco, então, é hora desse quadro. Todo mundo gosta do debate, né, Mariana? A gente recebe aqui em nosso estúdio a advogada tributarista Renata de Caroli. Caroli? Boa tarde. É isso mesmo? Falei certo? Falou certinho. E o secretário também geral do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Ricardo Castro. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Mais uma vez, gostaria de desejar que vocês sejam bem-vindos, dar as boas-vindas aqui, desejar uma boa tarde para vocês. Começando pelo senhor Ricardo, vamos falar um pouquinho dentro desse orçamento. Ontem, né, foi nomeado, então, o relator que vai julgar esse orçamento aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o deputado Olim. Dentro disso, nós vínhamos conversando, inclusive até agora há pouco, eu e o doutor Renato, falando sobre o impacto, né, o reajuste do subsídio que foi feito pelo governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o espaço que isso vai ter de ter agora dentro do orçamento do Estado de São Paulo para 2023, que é uma coisa que não veio nessa peça inicial e que vai ter que ser debatida e discutida aqui dentro dessa Assembleia e passar também, Renato, um pouco da importância desse reajuste, desse subsídio, para quem nos assiste de casa de uma forma bem, digamos, didática. Sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece alguns limites, né, de comprometimento da receita líquida com o pessoal. Então, no caso dos estados, esse limite é de 49%. Agora, existem dois sublimites, né, baseados nesse limite. Um, que é o limite prudencial, que é 95% desse limite, então, em números redondos, 46%. E também o limite de alerta, que é 90% desse montante, dá em torno de 44%. No segundo quadrimestre, que foi fechado agora em agosto, o relatório de gestão fiscal elaborado pela Secretaria da Fazenda diz para a gente que esse limite estava lá naquela ocasião em 37,6%. Ou seja, há um conforto assim, bastante grande, bastante expressivo para que esse reajuste ele seja concedido. Inclusive, na vinda do secretário da Fazenda ontem na Comissão de Finanças, foi informado por ele que há em caixa, né, vai ser deixado em caixa, valor suficiente, inclusive, para pagar 4 folhas de pagamento. Então, é uma situação assim, bem confortável, não tem problema nenhum. Com esse reajuste, a gente estima que aumentaria esse índice de 37,6% para alguma coisa em torno de 38%. Então, ainda está bem distante mesmo do limite de alerta. Perfeito. Por favor. E até porque, doutor, nós sabemos que o atual governo, né, o governador do Estado de São Paulo, consiste num dos salários menores dos demais governadores do nosso país, né? Que eu acho que é muito desproporcional ao valor que os outros... Até porque São Paulo é locomotiva do nosso país, né? Eu acho que nada mais justo que pelo menos, se equiparar ao salário dos demais governadores. A gente vai chamar para esse nosso bate-papo aqui também, senhores, o Guga Mendonça, que está aqui no plenário Juscelino, que está lá no plenário Juscelino Kubitschek. O Guga tem acompanhado de perto, o repórter, jornalista aqui da Assembleia Legislativa, todo esse assunto orçamentário. Guga, é contigo. Vou entrar na questão da valorização do servidor público, né? A gente sabe que o servidor público do Estado de São Paulo tem muitas demandas. Aqui na casa, na Assembleia Legislativa, a gente acompanha todos os dias, os deputados e deputadas recebem associações, federações, tudo para discutir a situação do servidor público. Eu quero aproveitar vocês no estúdio para a gente fazer um raio-x da situação do servidor público no Estado de São Paulo, o que precisa ser melhorado e o que pode ser feito através do orçamento 2023. Olha, na verdade, essa história começa bem lá para trás, né? A Constituição Federal, ela define quais são os limites remuneratórios de cada ente federativo. Então, no caso dos estados, é o subsídio do governador, né?
podendo, mediante emenda constitucional, ser o subsídio correspondente a 90,25% do subsídio do ministro do STF. Só que aqui em São Paulo, contrariamente à maior parte dos estados, onde já foi estabelecido esse limite em relação ao ministro do STF, aqui ainda é um dos poucos estados em que o limite é o do governador. Se esse limite fosse do governador, mas pelo menos tivesse correções, né, até tudo bem. Mas o problema é que essas correções elas não vêm. Então, para a gente ter uma ideia, desde 2011, o IPCA ele variou 99,91% até agora, agosto. Ou seja, praticamente 100%. Enquanto isso, o reajuste do subsídio do governador ele variou apenas 23%. Ou seja, existe uma defasagem de 62% para essa que fosse recomposto o poder aquisitivo nesse mesmo período. Esse projeto de lei que está aí na casa, ele está prevendo um reajuste de 50%. Então, a gente, quando escuta esse número, né, fica assim até um pouco assustado, mas 50%, só que a gente não sabe da história que nos trouxe até aqui. E esses 50%, infelizmente, eles não recuperarão toda a perda que nós tivemos ao longo desse período, tá? E mais um detalhe é o seguinte, no artigo 39 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, ou seja, não é poderão instituir, eles instituirão conselho de administração e remuneração de pessoal. Isso não existe no estado de São Paulo, tá? Então, não existe uma política de recursos humanos do estado de São Paulo. Inclusive, isso foi observado pelo próprio secretário da Fazenda, que ontem, na apresentação dele, ele solicitou aos deputados que votassem o projeto, porque ele atinge muito duramente a elite do funcionário público, do funcionalismo público de São Paulo. E essa situação está levando assim, a uma situação muito inconveniente, até mesmo em termos de evasão para outras carreiras de colegas nossos, né? Para a gente ter uma ideia também, nesses últimos 10 anos, 11 anos, em torno de 130 colegas foram para outras profissões, exatamente por conta dessa defasagem, por esse desestímulo de você progredir na carreira. Agora, Ricardo, quando a gente fala nesse número de reajuste de 50%, como você mesmo comentou, ele chega até a assustar. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em reajuste e orçamento, essas duas palavras juntas é muito importante a gente explicar muito bem, né? E aí eu gostaria que você falasse o motivo pelo qual isso tem um lastro dentro da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, esse reajuste pode ser dado sem que cause nenhum problema jurídico, né, nessa questão. Sim. Não, o orçamento previsto para o próximo ano é em torno de 300 bilhões. E esse gasto anual com esse reajuste ficaria alguma coisa em torno de 1,5 bilhão, 1,7 bilhão. Então, 0,0 alguma coisa por cento do orçamento. Não compromete em nada, está muito tranquilo. Agora há pouco eu falei dos índices da lei de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal e está muito confortável, está bem distante. São Paulo, na verdade, assim, até pela própria fala do secretário ontem, está numa posição muito confortável, tá? Em termos de investimento, em termos de gasto com pessoal, até bem melhor do que a própria União. Mariana, vamos voltar lá para o plenário Juscelino Kubitschek? Guga Mendonça já está aqui. Guga, novamente, temos perguntas por aí? Ainda nessa questão, né, eu conversando, por exemplo, com o presidente da Associação dos Delegados, ele me falava que muitos delegados do estado de São Paulo, por exemplo, prestam concurso em outros estados e acabam mudando, deixando a profissão aqui no estado, né? Como é que a gente pode combater isso? Bom, justamente isso que eu falei agora há pouco, que principalmente o artigo 39 da Constituição Federal, né? Quer dizer, você tem que ter setores de recursos humanos
Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem um setor de recursos humanos centralizado. Ele é todo disperso, cada órgão tem o seu setor de recursos humanos. E não deveria ser assim, deveria ter uma política de recursos humanos no estado, tá? Porque ontem mesmo eu estava lendo que 70% dos trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. Então, nós temos uma população que não é uma população rica, né? Muito pelo contrário. Nós temos muitas pessoas com um rendimento baixo. Essas pessoas, elas dependem do serviço público, né? Para a sua saúde, para a sua segurança, enfim. Se você tem um mau serviço público, né? Você tem servidores contratados com salários muito baixos, não tem reciclagem, não tem conhecimento, que isso você tem que ter a capacitação contínua do servidor público, né? Então, isso entra numa espiral negativa, porque as pessoas, os servidores cada vez mais estão desmotivados, então não se capacitam, prestam um mau serviço, tirando ilhas de excelência. Então, a população não é atendida na sua necessidade. Então, acho que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que tenha um bom serviço público, mas para que tenha um bom serviço público, você tem que dar essas condições, né? Bom, a gente abre espaço agora também para o cidadão paulista, nosso telespectador que está acompanhando o Estúdio Alesp, porque a gente tem falado sobre os funcionários, mas a gente também tem que pensar na própria população, né, Mariana? Sim. Sem dúvida, e com relação a isso, nós temos um dos nossos internautas, que é o Marcos, que do Guaraciaba, na região, ele mandou só a região que ele fica, mas ele fica, a Guaraciaba fica no ABC paulista, na verdade. E aí eu gostaria de redirecionar essa pergunta tanto para a Renata quanto para o Ricardo, começando aqui pelo Ricardo, que está ao meu lado. Ele queria entender um pouquinho melhor, primeiro, sobre o papel do relator dentro do orçamento, que não ficou tão claro para ele, e em segundo, ele queria entender qual é o impacto que esse subsídio tem nas carreiras ligadas ao funcionalismo, né? Porque poucas pessoas sabem que a partir do momento que sobe, na verdade é necessário subir o valor aí do governador, para que aí sim as que vêm abaixo consigam também subir proporcionalmente, né? Então, doutor Ricardo, por favor, se o senhor puder explicar de forma clara. Olha, isso depende de cada carreira, tá? Há situações e situações, né? Então, por exemplo, no caso da Polícia Militar, eles tiveram um reajuste agora recente, mais para o início do ano, de 20%. Até onde eu sei foi 20%. Então, todos, lá do coronel até o soldado, eles tiveram reajuste de 20%. Só que, em função do teto, os oficiais superiores, principalmente, né, de major para cima, eles tiveram reajuste, mas não levaram o reajuste. Por quê? Porque o teto está comprimindo. Então, se passa esse reajuste do teto, essa compressão causada justamente por essa falta de correção, ela vai ser aliviada. Então, atenderia, no caso, esses oficiais superiores. Mas isso não implicaria em ter novo reajuste para as patentes mais baixas, né? Para os cabos, para os soldados, enfim. E isso aí precisa uma complementação daquilo que eu falei. Ou seja, você tem uma política de recursos humanos para desenvolvimento contínuo e para ter atenção continuamente com essa questão da remuneração. Tá? Então, são coisas complementares, né? Olha, a gente tinha mais uma questão a fazer que era relacionada. Eu peço desculpa ao nosso telespectador, mas a gente está com um tempo muito curto. Eu quero agradecer a presença da Renata e do Ricardo também aqui junto ao Estúdio Alesp. Muito obrigado pela participação.